Quando nós entrevistamos por primeira vez um paciente, nós solicitamos que ele associe livremente, sem se importar com aquilo que venha na cabeça. Que na medida em que os pensamentos vierem ocorrendo, que ele possa ir falando, contando e associando livremente sobre eles. Sem nenhum tipo de controle, de organização, simplesmente fale na medida em que os pensamentos vierem. Ou seja, que fale sobre tudo aquilo que lhe ocorrer na cabeça, sem críticas. Avisamos ao paciente que a sessão, que a entrevista, melhor dizendo, durará 50 minutos, que nos primeiros 40 minutos nós estaremos em silêncio, deixando espaço para que ele possa se expressar, e nos últimos 10 minutos, então, nós iremos responder perguntas, esclarecer dúvidas, falar sobre horários, honorários e fazer um contrato de trabalho com ele. Dessa forma, nós, ao escutarmos silenciosamente o paciente, coisa que não é fácil para todo mundo, vai depender da análise pessoal de cada um, nós permitimos que o paciente em situação de estresse se mostre psiquicamente. Ou seja, à medida que o paciente se sente observado e incremente as ansiedades persecutórias, o psiquismo dele começa a tomar uma série de atitudes, começa a se movimentar para tentar controlar a situação. É isso que nós queremos observar naquele momento, de que forma age o psiquismo, em especial as funções do ego, tentando resolver aquela situação complicada que ele tem ali. Ele é pego de surpresa, porque ele não espera de alguma forma essa situação, então nós desarmamos as defesas do ego e ele tem que sair desesperadamente a fazer coisas para se proteger. Esse fazer coisas para se proteger é muito importante para nós, porque nós desarticulamos um pouco o psiquismo e é uma maneira que nós temos de olhar para dentro do paciente, como o ego soluciona questões difíceis, que mecanismos de defesa ele usa, que tipo de angústias aparecem, etc. Então a regra fundamental que foi descrita por Freud tem uma função muito importante, que é de examinar o paciente num primeiro momento, para sabermos que tipo de paciente nós estamos aí. Se ele vai se desestruturar e vai fazer um delírio psicótico, ou vai começar a alucinar, ou vai de repente se desorganizar e ficar maníaco, acelerado, ou se vai se deprimir, ou vai ficar em silêncio o tempo todo, se uma ansiedade exageradamente paranoide vai se instalar dentro dele. Tudo isso nós examinamos e depois, no final, então, nós organizamos o paciente para que ele possa ir para casa. Então essa função é extremamente importante da regra fundamental na primeira entrevista, é justamente para sabermos com que tipo de paciente nós vamos trabalhar a partir dali. Claro que as entrevistas subsequentes também são importantes, porque nós em poucos minutos não podemos entender tudo que acontece na cabeça do paciente, mas já temos uma noção bastante boa, podemos separar já se o paciente pelo menos é psicótico ou neurótico, se é um neurótico grave, um neurótico menos grave, se é um neurótico obsessivo, se começa a dar explicações, buscar o detalhe do detalhe, se é uma pessoa com características mais histéricas, defesas mais histéricas, floridas, se a pessoa começa a chorar, se angustia e se desespera, se o ego não sabe o que fazer, trava, fica em silêncio, fica chocado. Tudo isso é muito importante nessa primeira entrevista, porque nós aí vamos tendo noções bastante precisas daquele paciente e que tipo de conduta nós vamos ter, que tipo de tratamento nós vamos propor, o que esperamos do paciente, podemos olhar se ele se reestrutura de uma forma mais adequada ou rapidamente ou não, se ele fica desorganizado, se ele tende mais a ficar desorganizado, de que forma ele vai solucionando os problemas que nós estamos provocando ali naquela hora de exame. Então, tecnicamente, isso tem um valor muito importante e essa é a razão de existir essas questões todas, não é por acaso. Existe toda uma indicação técnica para que isso seja feito e depois, nas entrevistas subsequentes também, para que a gente possa aprofundar mais esse conhecimento, saber com mais detalhes que tipo de psiquismo nós temos ali na frente. Observar os objetos internos, as características das relações objetais, de que tipo de conteúdo tem dentro do mundo interno deles, se tem um predomínio de aspectos mais odiosos, mais destruídos ou destrutivos, ou se é uma predominância dos aspectos mais saudáveis, se é um paciente que tem uma patologia mais tardia, lá de Freud, do complexo tardio de Freud, se é um infantilismo ou uma histeria, ou se é uma patologia mais precoce, que envolve um psiquismo mais fixado numa situação anterior, como pode ser as patologias de Klein, que apontam mais para os quadros mais severos de psicose ou border, se a estrutura de personalidade dele, se for um paciente adulto, é uma personalidade que está organizada de uma forma neuroticamente ou se tem determinadas falhas importantes que nos aponte para uma personalidade de tipo borderline e assim por diante. Então nós ali estamos quietinhos, em silêncio, observando o paciente, examinando exatamente como ele
se organiza uma entrevista como uma sessão, tem uma abertura, um desenvolvimento e um encerramento, como ele abre a entrevista, de que forma ele se vira psiquicamente para resolver coisas abruptas, como ele desenvolve, como ele vai tentando solucionar, equacionar no meio da entrevista aquelas questões todas que se propuseram novas ali para ele, e de que forma ele faz o encerramento, o fechamento disso dentro da cabeça dele, utilizando então os mecanismos, as possibilidades internas do psiquismo dele. Então a entrevista tem especialmente essa função, não é uma só, são várias, nós observamos, é natural, que eu vou fazer um parênteses, vou rebobinar o filme um pouquinho do pensamento. É evidente que em todas as sessões depois nós vamos fazer isso, mas essencialmente no início nós queremos saber muito com que paciente nós vamos nos topar, se o paciente vai se desestruturar no futuro, vai fazer um quadro psicótico, tem atitudes psicopáticas, que tipo de caráter ele tem, e assim sucessivamente. Porque em função disso é a técnica, é a modalidade que nós vamos, interpretativa que nós vamos utilizar, o número de sessões que nós vamos indicar, se o uso do divã ou cara a cara, se é um paciente mais fronteiriço, é preferível que ele fique mais cara a cara, se é um paciente muito melancólico, muito depressivo, que precisa ficar olho no olho, muitas vezes nós iniciamos o tratamento com ele sentado, passado algum tempo, então, uma vez internalizado outras relações objetais e corrigidos algumas falhas dentro dele, então nós indicamos que o paciente se deite no divã e assim sucessivamente. Então vejam que as coisas não são por acaso, é muito importante saber tudo isso para indicar e observar e utilizar esse movimento todo do paciente nessa hora para tirarmos esses dados todos que depois vão ser extremamente úteis tecnicamente. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, muito rápido, muito superficial no sentido de rápido, de pouco tempo, né? Mas muito complexo, porque não é fácil botar isso em prática, é preciso ter um conhecimento, uma persistência e um exame, uma dedicação e um olhar profundo que permita então deixar que esses elementos, que esses conteúdos todos apareçam e que a gente possa dar um bom destino depois ao longo do tratamento. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.